Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, nós vamos falar agora, início ao nosso primeiro vídeo da disciplina de Física 2, onde nós começaremos a falar agora sobre um novo assunto que trata das leis de movimento. Até o momento vocês estudaram o que a gente chama de cinemática. Cinemática nada mais é do que a parte da física que estuda os movimentos, mas apenas se preocupando em como eles acontecem, é descrevê-los como acontecem. Cada momento eu vou estudar uma partícula, quero saber em cada momento aonde aquela partícula vai estar, por exemplo. Agora nós vamos tentar entender o porquê essas coisas acontecem. Por que o movimento acontece? O que gera o movimento? E o início desse estudo se dá com as leis de Newton. Alguns de vocês já estudaram isso no ensino fundamental, no 9º ano, alguns nunca viram. Então vamos tratar do começo isso aí. Tá? Primeiro, esse conteúdo está no capítulo 4 do livro, né, que fala sobre leis de Newton, a primeira lei de Newton, fala sobre a primeira e a terceira lei de Newton. E nós vamos, para começar a entender o nosso conteúdo, nós vamos primeiro começar a fazer algumas perguntas de conceitos que nós já ouvimos falar no nosso dia a dia, ou então na escola mesmo, mas não ficou muito claro para a gente o que significa isso. Vamos tentar agora sistematizar esses conceitos e aos poucos descobrir, além do que eles significam, também descobrir como que nós podemos aplicá-los num problema físico. Os 3 conceitos que nós vamos ver aqui, que nós vamos nos preocupar, são os conceitos de massa, o conceito de força e o conceito de equilíbrio. Tá? Tudo que nós vamos ver estará em volta, em torno desses 3 conceitos aqui. Então, o primeiro conceito que nós vamos falar é o conceito de força. É estranho, mas nós temos que entender que força é um conceito que nasce, que há uma preocupação em torno dele já há muito tempo, há muitos e muitos anos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas e hoje? O que nós sabemos sobre força? Classicamente falando, vamos falar na física clássica, não vou entrar em relatividade, não vou entrar em quântica com vocês. Falando em física clássica, nós vamos definir 2 tipos de força. O primeiro tipo de força é o que nós chamamos de força de contato. Força de contato é o que nós usamos para erguer um objeto ou para dar movimento para um objeto. Força de contato é o que nós usamos para causar deformação a um objeto. Né? Tá aqui, ó. E nós usamos aqui quando nós estamos numa competição, por exemplo, nos esportes. Resumindo, como o nome já diz, força de contato é aquela força que há contato entre 2 corpos. Então, mas isso para mim é óbvio, não é sempre assim? Não é sempre assim. Fora a força do Yoda, essa que não entra na física clássica, tá? Aqui não vai entrar na nossa física clássica. Fora essa força, nós temos o que nós chamamos de força de campo. Classicamente, de novo falando em classicamente, nós temos 3 tipos de força de campo, que são aquelas forças em que não há contato. Correto? A primeira força de campo que há contato em que há contato entre os corpos, em que não há contato, força de campo, nós temos aqui a força gravitacional. Tá? É a força que age à distância, segurando os planetas, os satélites, as estrelas, as galáxias, o que comanda todo o universo e o que nos mantém preso ao solo também. É a força gravitacional. Por favor, não venha com terraplanismo para o meu lado, tá ok? A segunda força, que nós conhecemos muito, é a força elétrica. Aqui eu mostro para vocês um gifzinho da interação entre 2 cargas elétricas, mas um experimento que vocês já fizeram na vida de vocês é observar quando você atrita uma caneta, uma régua, numa blusa de lã, no cabelo, e você aproxima de pedacinhos de papel, esses pedacinhos de papéis começam a pular, eles grudam na caneta, na régua. Como que eles fazem isso? O que acontece ali, surge o que nós chamamos de um campo elétrico em torno do objeto que você eletrizou, que você atritou, que seria a caneta. Esse campo elétrico vai interagir com as cargas elétricas que existem no papel,
dentro do átomo, do papel, e vai existir uma força. Essa força, no caso, ela vai ser força de atração. Pode ser também força de repulsão. Força elétrica a gente vai estudar lá no terceiro ano, tá? Assim como a nossa próxima força de campo aqui, que é a força magnética. Aqui eu tenho dois ímãs, os dois ímãs estão se repelindo porque eles têm estou tentando aproximar polos iguais a uma força de repulsão. Se eu colocar polos diferentes, vai acontecer uma força de atração. E aqui é muito interessante nesses dois casos, porque por mais que você tenha contato entre os objetos, a força surge mesmo estando à distância. Ok? Mas daí vocês vão me perguntar, professor, mas como que eu faço então para medir força? Bom, para medir força existem alguns aparelhos que se chamam dinamômetros. Aqui nós temos alguns exemplos, esse aqui é o mais conhecido de todos, né? Vocês veem isso aqui, muitas vezes em alguns mercados ainda tem, alguns mercados pequenos, chamam de balanço de peixeiro, isso aqui que nada mais é do que uma mola com um gancho na ponta e uma escala calibrada, aqui uma escalinha, para você medir a força que você está exercendo sobre o equipamento, ok? Então esse é um dinamômetro comum. Aqui é um dinamômetro que nós vamos ter no laboratório, vocês vão ver usando no laboratório, vão utilizar um dinamômetro desse. Esse aqui é um dinamômetro digital, né, algo mais moderno. Se eu posso medir, eu tenho que ter um padrão, uma referência. Então, a primeira referência que nós temos é para o que nós chamamos de quilograma-força. É uma unidade de força, chamada quilograma-força, que corresponde ao peso de 1 quilograma padrão, em certas condições, que é o nível do mar, então a determinada pressão, e a determinada latitude, determinada posição do planeta. Esse é o nosso padrão para o quilograma-força. No entanto, essa unidade de 1 quilograma-força não é uma unidade do sistema internacional. No sistema internacional, a unidade é Newton, que tem uma correção a fazer, tá? Aqui é N minúsculo. Newton. E a relação entre os dois é que 1 quilograma-força vale 9,8 newtons. Mais tarde nós vamos ver a relação que nos leva a isso, tá? Vocês vão entender melhor a relação que nos leva a isso. Mas é essa a relação de conversão entre os dois. Então tudo que vocês forem fazer daqui para frente, vocês já sabem esse tipo de correção. Unidade KGF no sistema internacional Newton. KGF é uma unidade muito prática, né? Porque ela já numericamente ela é igual à unidade de massa em quilograma. Ok? Aí vem a seguinte pergunta. Eu entendi, professor, o que é força, eu entendi que ela causa, eu entendi. Mas você falou que era um conceito que havia uma grande preocupação já histórica para entender a força. E aí vem a relação entre força e movimento. A primeira coisa que nós temos que entender é como acontece essa relação entre força e movimento. Então, imaginando a seguinte situação, em que eu tenho aqui um bloco em cima de uma mesa, tá? E ele está em repouso. E eu não estou aplicando força nenhuma. Aí eu começo a aplicar uma força sobre esse bloco, ele entra em movimento. Perfeito, vocês já fizeram isso várias vezes. Retiro a minha força, tiro a mão, ele para, ele entra em repouso, com a força zero, ele entra em repouso novamente. Já fizemos isso, todo mundo já fez essa brincadeira. Seja com bloco, seja com uma bolinha. Só que daí vem a interpretação. Nós observamos a mesma coisa, mas vem a interpretação aqui que importa. Aristóteles dizia que o movimento cessa quando a força é retirada. O que significa dizer? Ele dizia o seguinte: se eu pego uma bolinha e jogo a bolinha vai girando, enquanto eu joguei, eu apliquei uma força. Mas ela saiu da minha mão e a força continua na bolinha. E conforme ela vai reduzindo sua velocidade, a minha força vai, entre aspas, acabando. Até que a força se esgota e ele para. Era essa a ideia de Aristóteles. No entanto, Galileu fez uma série de experimentos. Galileu ele é o pai do que nós chamamos da física moderna, da física experimental,
né? Que é a física que precisa ser comprovada com experimentos. O Galileu, ele chegou à conclusão que, na verdade, não era isso. O que existia era um atrito entre o bloco e o piso, entre a bolinha, a esfera e o piso, e que era esse atrito que atrapalhava a bolinha de andar. Era esse atrito que a bolinha parava devido a esse atrito, o bloco para devido a esse atrito. Se não houver atrito, ele vai cada vez mais longe, mais longe, mais longe, sempre em velocidade constante. Ou seja, ele continuará em MRU. Olhem que interessante, ele mudou totalmente a proposta aqui. Agora eu digo, não é a minha força que acabou. A minha força acabou no momento em que eu larguei a bola. Largou a bola, eu parei de aplicar força. A força sobre ela é zero. Agora, se eu continuo, se a bola continua, é porque o atrito ainda não foi suficiente para pará-la, até o momento que ela para. Se eu conseguir eliminar totalmente o atrito daquela entre ela e a superfície, ela vai continuar sempre em MRU. E aqui nós temos algumas observações importantes também no nosso dia a dia. Nesse caso, eu coloco aqui duas frutas molhadas com água em volta e elas se chocam. Quando elas se chocam, notem, as frutas param, inclusive voltam, correto? Nessa colisão. Só que a água, as gotículas de água continuam em movimento. Tem a ver com o que Galileu disse. Se as gotículas estão em movimento e não há atrito, elas vão continuar em movimento, na mesma direção e no mesmo sentido. Agora a novidade vem aqui dessa outra observação, que é, olha aqui que interessante, as folhas estavam paradas. Quando a pessoa caiu na rede, ela movimentou rapidamente a rede, as folhas não estão agarradas à rede nenhumas às outras, e as folhas continuam paradas. Ah, professor, mas elas entram em movimento depois. Sim, elas entram em movimento depois. Por que esse depois? Porque existe uma propriedade aí que faz com que elas tendam a ficar paradas. Então, aqui nós estamos vendo a água tendendo a continuar em movimento e aqui nós estamos vendo a folha tendendo a ficar parada. Num desenho animado, ela ficaria paradinha lá em cima, né? E uma terceira observação importante, eu coloquei esse GIF aqui para vocês, o que acontece com o carro? Ele vem numa determinada velocidade e ele vai fazer uma curva. O que permite que ele faça a curva? Permite que ele faça a curva é a força de atrito entre seus pneus e a pista. Se não houver força de atrito entre os pneus e a pista, o que vai acontecer com o carro? Ele vai passar direto, ele vai seguir em MRU, movimento retilíneo uniforme. E vocês viram no livro de vocês que na curva ele segue uma trajetória tangente à curva. Prestem atenção nisso. Tangente, uma trajetória tangente àquele ponto na curva. Reunindo tudo isso, Newton chegou à brilhante conclusão. Existe uma propriedade dos corpos que faz com que ele tenda a continuar em movimento quando ele está em movimento, e que ele, em movimento retilíneo uniforme, que ele tenda a continuar em movimento retilíneo uniforme, mesmo quando cessa a força sobre ele. Então, na ausência de força, estou pensando numa situação não há força. Se ele está em movimento, ele vai tender a continuar em movimento. Se ele está parado, ele vai tender a continuar parado. Só um detalhe, parado significa que ele está com velocidade constante, igual a zero. Mas é velocidade constante. Então, nós temos aqui, resumindo tudo isso, que se houver a ausência de forças aplicadas sobre o corpo, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Ok? Então lá, move-se em linha reta com velocidade constante, MRU. Ótimo, né? Então, notem que Newton ele pegou o trabalho do Galileu, ele pegou trabalhos anteriores e reuniu agora numa lei, numa observação muito importante, uma conclusão muito importante, que levou à primeira lei, a lei da inércia. Mas ainda existe uma questão fundamental a ser respondida. Nós respondemos o que é força, entendemos
que a força se aplica sobre o corpo, o que ela faz, tipo de força, mas como que eu relaciono tudo isso com uma outra grandeza, que nós chamamos de massa? Estou falando em corpo, todo corpo tem massa. Então aqui eu coloquei algumas observações para vocês, algumas figuras para vocês relacionarem. Como que eu relaciono a inércia e a massa de um corpo? Notem que no primeiro caso, o indivíduo está empurrando uma bicicleta. No segundo caso, ele está empurrando um carro. No terceiro caso, precisou de um conjunto de indivíduos para empurrar um ônibus. Então, o que tem de diferente entre bicicleta, pensando em massa, bicicleta, carro e ônibus? Eu tenho aqui uma escala de massa. A bicicleta é a menor massa, o carro e, em seguida, a maior massa do ônibus. Ao mesmo tempo, se eu for tirar do lugar qual deles é mais difícil, o mais difícil é o ônibus. Eu preciso aplicar uma maior força no ônibus para que ele saia do lugar e uma força tranquila na bicicleta para que ela saia do lugar. Então significa que quanto maior é essa massa desse meu objeto, mais difícil é tirar ele do seu estado de repouso. Então, quanto maior é a massa, maior é a sua inércia. E pense o seguinte, também vale se ele estiver em movimento. Tente parar uma bicicleta em movimento com as mãos. Tente parar um ônibus com as mãos. Vai ser mais difícil. Então, a massa e a inércia estão intimamente ligadas. Tá? No livro o texto fala isso para vocês. Bom, eu vou dar um pause agora nesse vídeo, vou parar ele e depois a gente volta com o próximo vídeo falando sobre equilíbrio. Até a próxima!